algo até mais ali protocolar, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. O fato é que o sonho da esquerda é colocar o Tarcísio fora dessa unidade que nós estamos buscando. Então, aquelas pessoas que criticam o Tarcísio o tempo inteiro por qualquer espirro que ele dê, tenham a consciência de que quem está feliz com esse tipo de postura e de crítica é o lado de lá, é o lado da concorrência. Não estou falando que a gente não tem que receber crítica, o Tarcísio não tem que receber crítica, não tem que falar mal em alguma situação, mas não tem que ir para essa linha de chegar a rotular uma pessoa como o Tarcísio, o governador, né, do estado que tem o maior PIB do Brasil, que tem o maior colégio eleitoral do Brasil, mais uma vez, que é fundamental no combate à extrema esquerda, nesse projeto de resgatar o Brasil das mãos do PT. Ele é peça fundamental, então acho não é inteligente atacá-lo, porque o Tarcísio precisa estar forte, o Flávio Bolsonaro precisa estar forte, todos aqueles que estão do nosso campo político, ainda que no primeiro momento não queiram caminhar com a gente, precisam estar forte nas suas regiões, nos seus estados, para que esse cálculo nacional feche com uma conta positiva. Tá, eu dos filhos sou o que tenho a melhor relação com a Michelle, nunca tive problema com ela, a gente conversa de uma forma bastante franca, e, enfim, está todo mundo sofrendo muito com a situação que o meu pai está passando. Ela também chegou a receber críticas aí, porque se comportava de um jeito um pouco mais alegre em algumas agendas que ela estava fazendo com o meu pai nessa situação. Também eu acho que é um exagero criticá-la dessa forma. Né? Nós somos seres humanos, nós sofremos, em algum momento é preciso tentar dar uma desconectada, e a Michelle encontra isso quando ela é recebida com carinho nas agendas que ela faz, representando o PL Mulher Nacional. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que, nesse momento, tem que ser um pouquinho, pensar um pouquinho na arte da guerra, né? O livro do general Sun Tzu, que fala que o inimigo do meu inimigo, ele é meu aliado. Então, enquanto estamos nesse momento e campanha eleitoral remete até a uma expressão militar, campanha é isso, é uma expressão militar, é você conquistar territórios fora dos muros da sua cidade, a gente vai precisar de todas aquelas pessoas que estejam no mesmo objetivo, e é derrotar o projeto de falir o Brasil, que é o projeto do PT, por mais que nós não pensemos 100% igual sobre todas as coisas, porque se fosse assim a gente não tinha partido, né? São vários segmentos que pensam igualmente em várias agendas, em a grande maioria das agendas, inclusive, mas a gente tem que entender que existem as discordâncias, que existem ali, em alguns pontos de vista, não há uma convergência e a gente tem que deixá-las de lado nesse momento, porque tem esse objetivo maior, que é o que eu sempre defendo, é o que eu pratico, não apenas falo, eu pratico isso, porque o Brasil está em risco. O futuro do nosso Brasil nos próximos 40 anos vai depender muito do que vai acontecer em 26. Só comentando um pouco sobre o Tarcísio, que você comentou sobre ele não ser traidor. Sempre quando eu perguntei, né, porque eu sempre quando o nome dele era ventilado para pré-candidato à presidência, sempre ele me mandou mensagem falando não tem nada certo, não é a minha vontade, eu vou para reeleição aqui no governo do estado. Então, em nenhum momento ele mesmo falou que era candidato ou Sim. pré-candidato, né? Sim, ele sempre foi dessa forma. Eu também nunca fiz nenhum movimento para viabilizar uma escolha, né, pelo presidente Bolsonaro de concorrer à presidência da República. Eu sempre foquei muito no meu estado, Rio de Janeiro, sou senador pelo Rio de Janeiro, adoro o trabalho aqui no Senado, adoro fazer articulação política, é o que eu aprendi a fazer, eu aprendi como é que funciona o jogo do poder aqui em Brasília, Vilela. Então você vê que eu não tinha agendas fora do Rio de Janeiro, não estava percorrendo o Brasil pensando nisso. Mas óbvio que é uma coisa que estava ali no nosso radar de um certo tempo para cá. E, enfim, achei que, junto com o dono da franquia que eu falo, né, do meu pai, do presidente Bolsonaro, essa tomada de decisão veio na hora certa para dar uma realinhada em toda a direita e dar um norte para a gente começar a construir esses palanques regionais, e tratar de política, que eu acho que é o único caminho que a gente tem para buscar a redemocratização do nosso país é pela política e fazer voltar com que a Constituição, seja respeitada. Oi, Flávio, boa noite. Aqui quem fala é a Fernanda Cômora. Flávio, você acabou de falar que as próximas eleições elas podem definir aí 40 anos
à frente do nosso país. E segundo dados oficiais disponíveis no site do Tesouro Nacional, a carga tributária de impostos federais aí aumentou em 2024, já que 2025 ainda não está fechado, em mais de 21%. Referente ao PIB, ou seja, cresceu mais que PIB, mais que a inflação, mais do que a reserva do trabalhador. Isso a gente falando só de imposto federal. E aí o que eu quero te perguntar é o seguinte: o Brasil está sangrando? A gente está com pavor hoje de falar de imposto e novos impostos devem chegar. E uma preocupação muito grande que as pessoas têm quando a gente fala da família Bolsonaro é que se de alguma forma você for eleito, os interesses da família fossem colocados à frente dos interesses do país. E caso você seja eleito, você já estaria aí planejando um projeto para que de fato pudessem diminuir esses impostos e, como você disse, tentar colocar aí o país no eixo? Oi, Fernando, não tem projeto pessoal nenhum na nossa parte. Mais uma vez, se eu tivesse projeto pessoal, eu era candidato à reeleição ao Senado no Rio de Janeiro. E, se Deus quiser, se a população do Rio assim entendesse, me daria uma procuração para ficar mais 8 anos aqui, né? Então, fazendo o que eu gosto. Então, eu de verdade estou saindo da minha zona de conforto por essa missão que o presidente Bolsonaro me delegou, porque eu me sinto de verdade preparado, eu tenho a plena consciência da responsabilidade que eu tenho, do que representa essa minha candidatura, e porque eu acredito que eu posso, assim, aí fazer, botar na mesa, fazer acontecer o melhor projeto para o Brasil. E eu não vejo outro caminho que não seja pela política. Com relação aí à parte econômica, eu vou tentar fazer um raciocínio o mais curto possível, né? Essa relação dívida-PIB do Brasil, ô Fernando, é que o presidente Bolsonaro pegou um país ali com em torno de 75% dessa relação dívida-PIB, um orçamento muito engessado. Pós-pandemia, essa relação de dívida-PIB já tinha caído para 71%. E agora, com o governo Lula, como ele está numa linha de gasto desenfreado, um governo totalmente pródigo, irresponsável, a gente já está na faixa dos 80% dessa relação dívida-PIB, com a expectativa de chegar na faixa de 85%, 86% no final do governo Lula. O que isso significa? Significa o Brasil sem nenhuma capacidade de investimento, um Brasil endividado, sendo classificado pelos investidores internacionais aí como um país de alto risco para que existam esses aportes de empreendimentos aqui no nosso país, sejam de dentro do país, sejam estrangeiros. Então, a gente vai precisar mais do que nunca da iniciativa privada para colocar recursos aqui, para que empregos sejam gerados, para que as pessoas possam parar de depender apenas de programas assistencialistas para terem o que comer dentro de casa. Então, assim, é uma bomba relógio que está posta. O Brasil está sangrando sim, está com hemorragia gigantesca, está quase anêmico, e a gente vai ter que encarar isso de frente com um pacote de um monte de coisa, de um monte de reforma que vai precisar ser feita para modernizar a máquina pública, para reduzir os gastos, para resgatar a credibilidade do Brasil perante o mundo, para que aqui exista segurança jurídica, para que quem coloca o seu dinheiro aqui no nosso país tenha certeza que vai ter um retorno, vai ter o seu lucro e vai poder expandir os seus negócios, mais uma vez, com o interesse do governo de que empregos sejam gerados aqui. Então, a fórmula, não tem fórmula mágica, vai ser um trabalho muito difícil e que a gente está buscando aqui. Eu já comecei as conversas especial com as pessoas que são vinculadas à economia, para a gente construir um arcabouço do que faz para evitar que o Brasil pule do precipício sem paraquedas, como vai acontecer aqui em 2027, se o atual governo permanecer. Então, eu acredito muito na fórmula que foi feita no governo do presidente Bolsonaro, sob o comando do Paulo Guedes, com essa obsessão por redução de impostos, que não podia ter um aumento de arrecadação anunciada, que o Bolsonaro já virava o PG. De onde a gente vai cortar imposto aqui? Como é que a gente vai fazer para cumprir a nossa promessa de retirar o Estado do cangote do empreendedor? A gente conseguiu mostrar que com a modernização da máquina pública, com desburocratização, com a desregulamentação de muita coisa, com segurança jurídica, e o Brasil chegou a ser o segundo país mais digital do mundo. Então nós provamos que é possível você modernizar o Estado, reduzir os impostos
e atrair esses investimentos, que isso é que vai dar prosperidade para o nosso país. É tudo ao contrário do que o atual governo está fazendo. Então não vai ser um trabalho fácil, mas que eu acredito que é com coragem e dando autonomia para que essas pessoas no campo econômico possam atuar como fazia o presidente Bolsonaro, o Brasil tem jeito vai se recuperar muito rapidamente vai sair muito rapidamente desse buraco que o PT nos enfiou. Senador, teve uma declaração sua que a imprensa repercutiu muito, foi falando que a tua candidatura tinha preço para ser retirada. Eu falei, na verdade, isso aí, né? Não, eu sei. Aí depois, no dia seguinte, ela foi explicada que o preço seria anistia, teu pai ficar no teu lugar. Mas tem partes da imprensa que falam que a tua candidatura ela pode ser negociada numa coligação mais tarde, dependendo das pesquisas, para um candidato mais forte de centro-direita. Existe essa possibilidade ou não? Não, não existe, Vilela. Eu falei, naquele primeiro momento, foi para impactar mesmo, não foram dois movimentos. Foi um movimento único para fazer isso, deixar as pessoas fazendo esse tipo de especulação, até para desmascarar muitos veículos de imprensa que, sem eu ter falado absolutamente nada sobre isso, sobre o preço, na verdade, qual seria, já começou a conjecturar um monte de coisa negativa, como se eu estivesse falando de dinheiro. Daí, com muita tranquilidade, na sequência, ainda no mesmo dia, eu falei que o preço era justiça. E é o que eu quero, justiça nesse país, para que ela volte, que possamos voltar a respirar democracia. E a simbologia disso é o Jair Bolsonaro livre e nas urnas podendo concorrer, porque essa seria a maior prova de que o Brasil teria retomado a sua normalidade. Então, a única chance de eu retirar a minha pré-candidatura é se tiver no meu lugar o Jair Messias Bolsonaro. Então, eu esclareci bastante esse assunto, Vilela. E não adianta, podem ter a certeza que esse é um projeto que, se Deus quiser, será vitorioso, que não tem volta. Flávio, quando você pega a plataforma, né, que tanto o Jair Bolsonaro, você também está colocando, é a questão do grande poder que o STF tem hoje na política brasileira. Se a gente pegar durante o governo do Jair Bolsonaro, acho que existem duas medidas. Uma mais orientada até por você, segundo a mídia à época, que foi a CPI da Lava Toga, que faltava uma assinatura e você teria ligado para os senadores retirarem as assinaturas para que não rolasse a CPI da Lava Toga. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. E também o Bolsonaro ter vetado o fim da decisão monocrática, que tinha sido aprovado pela Câmara e pelo Senado, e o Jair Bolsonaro vetou. Isso não poderia ajudar a limitar os poderes do STF? O Bolsonaro vetou decisão monocrática, eu não estou sabendo disso não, Ricardo. Enfim, pode até dar uma checada aí para mim, mas eu não estou lembrado dessa eu até fiz essa pergunta aqui pro Bolsonaro também, quando ele esteve aqui da última vez. Eu não estou lembrado disso não, dá uma checada só se procede. Tá bom. Mas com relação a essa CPI da Lava Toga, a gente tem que ser muito realista. Qual o presidente que quer uma CPI no seu governo, que todo mundo sabe como começa, não sabe como termina, ainda mais contra um outro poder? E naquele momento ainda se tinha muita expectativa, Ricardo, de resolver as coisas com bom senso, né, como adultos na sala, com respeito à Constituição, respeito à independência dos poderes. Né? Hoje a gente enxerga com clareza que parece que foi algo até premeditado. As interferências foram acontecendo, os excessos foram acontecendo, os abusos foram acontecendo, e no final das contas a gente chegou até onde está. Mas é preciso ter noção da realidade. Vocês lembram quem eram as principais pessoas ali que ficavam pedindo essa CPI da Lava Toga? Olha, você imagina que seria aqui a Soraya Tronic, a presidente da comissão, e o Randolfo Rodrigues, o relator? Você acha que seria algo produtivo ou você acha que seria algo usado contra o próprio governo Bolsonaro e ainda a esquerda saindo como se fosse a defensora da democracia, a defensora do respeito às instituições? Ia ser um desastre. Não ia atingir nunca um objetivo de passar limpo o Poder Judiciário e os excessos, né, que hoje em dia a gente tem muito mais clareza de que acontece. Então, uma CPI que certamente seria usada contra o governo, se é que não ia entrar alguém do próprio PT com um habeas corpus, um mandado de segurança, não sei, no Supremo Tribunal Federal, e trancar os trabalhos dessa CPI. Você imagina se o Alexandre de Moraes ia sentar ali para dar depoimento numa CPI? Óbvio que isso não ia acontecer, só ia trazer desgaste para o governo, não ia resolver nada, absolutamente nada, podia até inviabilizar o governo. Então ninguém discorda, Ricardo, que tem que ser feito algo para que as instituições voltem a trabalhar dentro dos seus quadrados. E eu só acredito que nessa possibilidade pela política. O próximo presidente da República vai indicar 3 ministros do Supremo. Quer dizer, a gente tem ali a possibilidade de começar
a botar pessoas que tenham uma responsabilidade muito maior e se comprometam de verdade em cumprir a Constituição. E nós somos conservadores, é assim que a gente vai mudando o país, de uma forma sem dar cavalo de pau, sem